Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. A força do bem, Grupo Bem. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Página extraída do livro Visão Nova, por autores diversos,
psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo título é Fraternidade em Ação. O insulamento de um povo é comumente a origem de grandes calamidades. A evolução não admite intervalos e a coletividade, relegada aos seus próprios caprichos, costuma atrasar o relógio do progresso, acabando surpreendida por aflitivos desastres. Fomos criados para o crescimento do espírito. Somos a família universal. Irmãos identificados pelos mesmos princípios, nossas lutas e alegrias, dificuldades e esperanças são quase sempre as mesmas em todos os climas da Terra. Por isso mesmo, não nos esqueceremos da solidariedade sem deploráveis prejuízos. Quem não aprende com os outros sofre longo estágio no cipoal da ignorância. Quem não auxilia os outros cristaliza-se no egoísmo. Quem não comunga com os outros viaja sozinho. A propósito, recordamos que Moisés, no início do Testamento, colocou na boca paternal de Jeová a frase que atravessaria os milênios: não é bom que o homem esteja só. Abandonada a si própria, a criatura inteligente acabaria esmagada pela complexidade da vida, mas, ligada a todos, pelos laços do trabalho e do amor, encontra o próprio equilíbrio, satisfazendo aos imperativos do crescimento e da elevação, entrando na posse definitiva dos tesouros que a vida abundante lhe reserva. Permutando experiências e ensinamentos, melhoramos as nossas realizações, porque se os nossos objetivos são inalteráveis, as condições e os problemas são diferentes. A comunhão fraternal é o nosso caminho inevitável toda vez que desejamos a exaltação do bem com todos, em favor de todos. Eis porque, desejando para nós todos a luz divina, no serviço de aproximação mútua que a bondade do Senhor nos permite efetuar, aquecemos o coração no calor da boa vontade, aprendendo uns com os outros, sob o patrocínio do Divino Mestre, para elevar o nível da vida onde estivermos, compreendendo que doutrina espírita é sempre fraternidade em ação. Nina Aroeira. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, nosso mestre e amigo de todas as horas. E orar, Senhor. Senhor, aqui estamos em primeiro lugar para agradecer pelas nossas vidas, pelas nossas saúdes, Senhor. Agradecer também pela essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma semana para aprendermos, Senhor, as suas leis, os seus ensinos, Senhor. Que a gente tenha proveito em tudo que for dito, Senhor, na reunião de hoje, Senhor. Ampare a todos nós aqui do grupo, ampare a todos que estão na reunião, assistindo, ouvindo a reunião, Senhor, que a gente possa interiorizar, Senhor, tudo aquilo que for dito hoje, para o nosso proveito, para o nosso bem, Senhor. Ampare nossas famílias e que tudo corra bem para nós, Senhor. Esteja junto conosco agora, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Senhor.
Olá, meus irmãos. Estamos aqui hoje, reunidos em pensamento para mais um estudo desse dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite pela oportunidade de trabalho. O tema de hoje é fraternidade. É um tema muito interessante. E começamos nosso estudo com questionamento. O que se entende por fraternidade? A humanidade realmente faz uso dela? Entendemos o que é ser fraterno, fraternal? Possuímos fraternidade? São questionamentos para a gente começar o nosso estudo. E para iniciarmos, fraternidade é uma palavra que significa irmandade ou conjunto de irmãos. Em sentido restrito, exprime simplesmente o sentimento de afeição recíproca entre os irmãos. O cristianismo, ele se fundamentou através de preceitos de caridade, incalculado no amor a todos os homens, mesmo aos inimigos, segundo Cristo, já que todos descendem pela criação do mesmo Pai, todos são filhos de Deus. Isento dessa noção religiosa, os espíritos nunca foram além da ideia da solidariedade social. Então, se confundia um pouco esse termo, fraternidade com caridade. É o que nós vamos tentar hoje explicar essa diferença. A fraternidade ela vai um pouquinho além da caridade. Na verdade, todos queremos ser fraternos e ter a fraternidade como uma das características pessoais. No entanto, estamos sempre a descobrir que horas somos fraternos e horas não somos. É difícil nós sermos fraternos o tempo todo. Numa situação somos e na outra não somos. Com uma pessoa nós somos e com as outras não. Então, pelo Espiritismo, sabemos, nós temos certeza que todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Fomos criados simples, ignorantes, ignorantes no sentido de não termos conhecimentos, e fomos nos diferenciando e nos diversificando ao longo do tempo, através do processo evolutivo. E nós vivenciamos nesses vários reinos que existem na natureza, até chegarmos à condição humana, onde essas diferenças individuais continuam se fazendo. A doutrina dos Espíritos ela nos explica isso. Ou seja, somos diferentes no modo de pensar, de entender e até de nos expressarmos, seja em palavras, seja em atos. Então, por tudo isso, uns são mais fraternos que os outros. Uns já começaram a sentir a fraternidade universal e outros ainda não, sabendo que ser fraternais apenas com entes queridos. Alguns só têm esse sentimento de fraternidade com seus parentes, com quem está próximo. E o Cristo veio nos ensinar, veio ampliar isso, que nós devemos ser fraternais com quem está próximo e até mesmo quem não está tão próximo de nós. E até quem confunda essa fraternidade com as conveniências de dar mimos, com privilégios aos que amam, em concordar com tudo, com domínio, manipulando pensamentos e sentimentos, por se considerar que sabe mais do que o outro. Pensando bem, ser fraterno é sentir-se irmão. Esse sentimento é que caracteriza a fraternidade. Todos nós somos filhos de Deus, como eu já falei. Portanto, somos irmãos a quem devemos amar, respeitar, ajudar e servir em nome do Senhor e da fraternidade que deve reger as nossas ações. Assim, a raça, a posição social, a religião não pode, em hipótese alguma, nos separar, criar empecilhos
né, nos deixar longe uns dos outros. Pelo contrário, independente da raça, da posição social, da religião, nós devemos o quê? Nos aproximarmos e aprendermos com essas diferenças, né? Lembrando que não existe uma raça perfeita, não existe uma religião perfeita, né? Nós somos colocados em sociedades para aprendermos o quê? A conviver com diferenças e através dessas diferenças nós crescermos e nós progredirmos como espíritos que somos. As criaturas, né, nós só nos diferenciamos o quê? Pela bondade, pelo esforço em progredir, pelo estágio evolutivo em que se encontram. E quanto maior essa evolução, mais consciente vai se tornar o espírito da necessidade de se aproximarmos, de nos aproximarmos um dos outros. Para quê? Para nos auxiliar e servirmos. Somente pela fraternidade vão desaparecer todos esses preconceitos que existem hoje na humanidade, de casta, de raça, de seitas, aos quais tem constituído o quê? Através dos tempos, um sério entrave, né? Um sério empecilho ao progresso real da humanidade, né? Lembrando mais uma vez, o nosso objetivo maior é o progresso. Só que nós somos colocados em sociedade para quê? Para nós crescermos, progredirmos juntos, um com o auxílio do outro, né? Pelo amor ao próximo, exemplificado por Jesus, interessamos-nos pelas semelhanças, né? Buscando ajudar sempre, sem distinção e sem ressalvas. A criatura, né, quando gentil, atrai para si as bênçãos de Deus e a simpatia de todos. A fraternidade, não podemos esquecer, é uma lei universal, que ela precisa ser cada vez mais estreitada entre todas as criaturas, e ao espírita cabe empenhar-se para a concretização disso, né? Dentro do que? No nosso mundo, né? Mediante o que? Ao exercício do bem e do amor ao próximo. Sentir que o outro é um irmão implica em ter absoluta convicção de que não importa quem seja, o que faz e o que pensa, e nem como age, né? Por exemplo, eu peguei uma passagem, né, do Espírito de Santo Agostinho, quando eu estava estudando, eu li, né? Ele escreveu, né, que o cristianismo ele plantou o estandarte da igualdade na terra, e o espiritismo plantou a árvore da fraternidade, né? E diz que é o milagre mais celeste, mais divino que se possa acontecer, né? Então, esse tema fraternidade ele é muito interessante, né? E Kardec, ao longo da sua obra, ele recorre várias vezes a esse tema fraternidade também, né? Achei um outro pedacinho também, lá na Revista Espírita, de setembro de 1861, que fala que o progresso é a fraternidade em seu nascimento, porque a fraternidade ela vai completar, tal qual o espírito pode imaginá-la, é a perfeição. A fraternidade pura é a base de todas as instituições morais e o único meio de levar um estado social que possa subsistir e produzir efeitos dignos da grande causa pelo qual combater. Isso estava lá na Revista Espírita de 1861. E Kardec lembrou inicialmente que a fraternidade resume todos os deveres do homem relativamente uns aos outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência, segundo Kardec, e é a explicação da máxima: agir para com os outros como gostaria que os outros agissem conosco. Só assim nós estaremos sendo fraternos. Em contrapartida da fraternidade, né, em oposição à fraternidade, existe o quê? O egoísmo. Enquanto a fraternidade vai dizer cada um por todos e todos por um, o egoísmo vai dizer cada um por si.
Sendo a negação de uma da outra, é tão improvável a um egoísta agir fraternalmente para com seus semelhantes, quanto é para um avarento ser generoso, né? Sendo o egoísmo a praga dominante da sociedade, né? A pior de todas os problemas hoje da humanidade, segundo o livro dos Espíritos fala isso, né? Enquanto ele reinar e dominar, o reino da verdadeira fraternidade vai ser o quê? Vai ser impossível. Enquanto existir esse egoísmo, vai ser impossível a verdadeira fraternidade reinar, né? Então, a fraternidade, na sua concepção mais pura, nós podemos pensar, é a prática do amor, como também o é da caridade. Amor, fraternidade, caridade são sentimentos que se opõem ao egoísmo, ao orgulho e à ignorância, né? Considerada sua importância para a realização da felicidade social, né? Dos 3 princípios que formam o lema revolucionários franceses, né? A fraternidade está em primeira linha. É ela a base, e sem ela não pode existir, né? Igualdade nem liberdade. É isso. Então a igualdade e a liberdade são decorrências naturais de quem? Da fraternidade. É para a implantação desses valores morais que o Cristo, né, nos deixou no mundo suas lições e exemplos, prometendo ainda o envio de outro Consolador, né? O Espiritismo, nós sabemos que já se encontra entre nós, os homens, de 150 anos, há mais de 150 anos, né? Então essa tríade, né, liberdade, fraternidade e igualdade, que consagrou a Revolução Francesa como símbolo de seus objetos, embora o próprio movimento revolucionário, né, é importante falar isso, não compreendeu e praticou, né, verdadeiramente o quê? O sentido dessas 3 palavras, continua representando ideais a serem alcançados por todos, né? Essas 3 palavras em conjunto, né, ou separadamente, nós paramos para pensar, fraternidade, igualdade, liberdade, elas vão ser o quê? Aspirações, não somente para a nossa vida individual, mas também para as organizações sociais, né, de toda a humanidade, de todos os povos e nações, e consequentemente para toda a humanidade, já que sua significação encerra o mais alto ideal para a vivência, né, dos homens. Na concepção espírita, considerando-se que o amor é a síntese de todos os sentimentos generosos e por isso deve estar na base do progresso para a renovação moral, a ordem natural dessa trilogia deve ser a seguinte: primeiramente a fraternidade, depois a igualdade e então a liberdade. A fraternidade deve estar sempre em primeiro lugar, como a geratriz da liberdade e da igualdade de todos. É ela o inverso do egoísmo, como nós já falamos, né? Uma das chagas humanas da sociedade, né? Pior de todas as chagas humanas, vamos dizer assim, né? É também uma das formas de manifestação do amor ao próximo, significando caridade com benevolência, indulgência, compreensão e tolerância, né? Então, quando a gente fala em fraternidade, para a gente não confundir com caridade, a fraternidade ela vai um pouquinho além da caridade. Ela vai ser a caridade com benevolência, com indulgência, com compreensão e com tolerância. É a forma de os homens se compreenderem e se devotarem uns aos outros, tornando possível sua convivência como irmãos, filhos do mesmo Pai, como nós já falamos anteriormente, né? Que nós somos filhos do mesmo Pai. Então, Jesus veio nos mostrar isso, né? Jesus veio nos apresentar esse Deus que até então era conhecido como Senhor no Antigo Testamento. Ele veio nos apresentar esse Deus mais próximo de nós, né? Nos apresentou Deus como um Pai. Portanto, essa liberdade, essa igualdade, no verdadeiro sentido, eles se encerram
essas palavras na vida social. Depende da conquista da fraternidade, da sua convivência. Essa conclusão remete-nos à grande aspiração, da reeducação moral da humanidade, para que ela possa chegar à fase de um mundo regenerado, com decorrência da divina lei do progresso. Mas se a gente parar para pensar, e sem querer ser pessimista, nós observamos, nós vemos que o nosso mundo parece muito distante desse ideal de transformação pela fraternidade, entre nós habitantes. Continuando ainda aí, a gente pensa assim, em pleno século XXI, após mais de 2000 anos da presença do nosso Mestre Jesus, com seus ensinos superiores sobre amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, essa mesma humanidade pouco evoluiu moralmente, continuando os homens egoístas e orgulhosos, procurando as nações impor seus interesses ademais, utilizando as guerras para obterem a paz. Como grande exemplo disso, nós temos o quê? As cruzadas da Igreja Católica, as guerras religiosas. Então, as guerras religiosas foram o quê? As que mais mataram na humanidade. E lembrando a palavra do nosso Mestre Jesus, quando ele veio e disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Não é isso? Então, se a prática da fraternidade, ela prevalecesse realmente entre as nações, as raças, os indivíduos, como decorrência moral do Cristo e de todos que aceitam suas lições, há muito tempo teriam desaparecido toda a forma de violência do mundo, especialmente as imposições dos homens mais fortes sobre os mais fracos. Em matéria de imposições de violência, nosso mundo pouco evoluiu. Basta observar a atualidade e verificar as incompreensões entre as nações, como eu falei, que conduz às guerras, preparando seus governos não para a paz e cooperação, mas para soluções violentas, cada um pensando em si, cada um querendo ser melhor que o outro. Então, tornam-se impraticáveis a liberdade e a igualdade, sem a presença e a vivência da fraternidade. Se a gente parar para pensar, quer entre os indivíduos, quer no seio das famílias, de toda a sociedade. Assim, é prática da fraternidade legítima que se cria para todos, noções de família, de indivíduo e de nações. A igualdade e a liberdade, com a paz, a ordem e a compreensão, sem prejuízo à hierarquia, que terá um princípio, um fundamento no progresso moral e intelectual, daqueles que tiveram as maiores responsabilidades. A fraternidade representa, assim, o amor recíproco entre todos os homens, ensinado pelo Cristo, acima do qual só deve prevalecer o amor a Deus, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, a definição de Deus lá no Livro dos Espíritos. A verdadeira fraternidade ainda não faz parte das sociedades humanas, como nós falamos, ainda falta muito para nós alcançar. Eis que ainda predominam nas comunidades sociais os privilégios, os direitos excepcionais, as leis discriminatórias, o favorecimento pelas riquezas, os tratamentos diversificados. As pessoas ainda dão muito valor ao ter ao invés do ser. Então, sem essa fraternidade legítima, torna-se impraticável tanto a igualdade quanto a liberdade, como nós já dissemos. Não se deve entender a igualdade como se todas as pessoas fossem iguais, o que seria uma pretensão utópica, uma vez que as criaturas humanas são diferentes e se encontram em posições evolutivas diferenciadas. Lembrando que nós todos fomos criados iguais, simples e ignorantes, e tendendo à perfeição, pela lei do progresso, através da lei do progresso e do trabalho, Porém,
Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio faz com que nós, né, nos desenvolvamos, cada um a seu tempo, cada um a seu modo. Então, não podemos esquecer que nós fomos criados simples e ignorantes da mesma maneira, em tempos distintos, cada um foi criado, né? Não foi criado todo mundo ao mesmo tempo, né? Segundo a espiritualidade, até hoje Deus continua criando espíritos e através do nosso livre-arbítrio nós fazemos escolhas certas ou erradas e nós vamos nos desenvolvemos e hoje nós nos encontramos no mundo de provas e expiações, né? E nós estamos em que? Numa faixa evolutiva parecida, né? Mas cada um está no seu lugar, cada um está aonde deveria estar, né? Na sua escala evolutiva. Então, se nós pensarmos, a igualdade, né, é um sentimento que vai permitir o quê? Cada um tratar seu semelhante, qualquer que seja essa sua posição evolutiva, ou posição social, ou condição de vida, de forma igual, com amor, com compreensão e sem nenhuma discriminação. Isso que é o mais importante, né? Nós temos que saber que cada um está no seu tempo, independente de escolha sexual, independência de cor, independência de raça, independente de culto religioso, independente de nação, e aí vai. Então, nós temos o quê? Que compreender e não discriminar ninguém. Até porque nós sabemos, né, que através da reencarnação nós podemos, né, voltar em qualquer uma dessas situações distintas que nós vivemos hoje. E lembrando, né, que o grande obstáculo à igualdade é o quê? O orgulho. É muito importante falar sobre isso, né, que vai levar o homem o quê? A se julgar superior, pretendendo, né, o domínio, a primazia em todas as situações, inclusive no conforto, né, no confronto com os seus semelhantes. Então, considerar-se igual aos seus irmãos, né, nossos companheiros de jornadas, situado que em níveis diferentes, né, vamos pensar só nesse mundinho aqui, né? Então, em níveis o quê? Sociais, principalmente, religiosos diferentes, né? Isso é muito importante. Tem sido para nós, seres humanos, uma pretensão o quê? Inatingível, enquanto não conseguimos o quê? Superar esse orgulho, né? Sendo orgulho, tanto orgulho como egoísmo, né? Sendo que considerados doenças sociais, e elas se manifestam no indivíduo. Não podemos esquecer que isso é fruto da ignorância, né, das verdades eternas, né, essas verdades que devem reger a vida de todos e de cada individual, né, de cada um individualmente. A felicidade, né, que é o nosso objetivo final, né, nós somos criados para sermos o quê? Nós somos filhos de Deus. Então nós somos perfectíveis, nós somos criados para sermos o quê? Perfeito. Nós buscamos essa perfeição. E quando nós alcançarmos, chegarmos a esse estágio de perfeição, nós encontraremos o quê? Essa felicidade, né? Mas essa felicidade, ela só será alcançada quando essas chagas que nós falamos, orgulho e egoísmo, estiverem o quê? Extintas em cada um de nós, né? Em um mundo que regenerado, né? Nós precisamos nos regenerar. Por que eu estou falando em mundo regenerado? Porque nós estamos agora em período de transição, segundo a doutrina nos diz, né? Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações, estamos indo para um mundo de regeneração, né? Então, de novo, chamando a atenção, o egoísmo, o orgulho, a ignorância, eles vão ser o quê? Obstáculos naturais e os inimigos gratuitos da fraternidade, da liberdade e da igualdade, né? Então, nós não podemos esquecer que
quando nós começamos nosso estudo falando da fraternidade, que leva à igualdade e à liberdade, nós colocamos em imposição os entraves naturais, que são o egoísmo, o orgulho e a ignorância, né? Enquanto esses três princípios, não forem reunidos para deles resultarem o mútuo apoio e a necessária solidariedade, nenhuma organização social será justa, igualitária, e estará o quê? Aberta ao processo. Então torna-se evidente que neste mundo que nós vivemos, como eu já falei de prova de expiação, faltam os elementos essenciais da fraternidade, da igualdade e da liberdade, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, Nós ainda precisamos conquistar esses, vamos dizer assim, esses adjetivos, essas qualidades, sobre os quais que nós possamos, sobre os quais nós possamos construir, os mais justos são os edifícios sociais, Então, que esse nosso edifício, vamos dizer assim, social, essa estrutura social possa ser o quê? Mais firme. E para que surja essa verdadeira solidariedade em todos os povos, independente das raças a que eles pertençam, nós precisamos estar o quê? Estar ciente do nosso dever, como espíritas cristãos que nós somos. Então, nós já estamos caminhando, para a nossa conclusão, e a gente começa a pensar assim, a verdadeira fraternidade, o que seria essa verdadeira fraternidade? Ela vai ser o reflexo do caráter e da personalidade do ser humano, Vai ser uma virtude que todos temos que cultivar. Como? Praticando a gentileza para com todos, independente de quem seja, visando enfermos, respeitando o próximo, sendo bondosos, compreensivo para com todos, Devemos abrir o quê? O nosso espírito às manifestações generosas para todos os seres, sem nos restringirmos às falsas situações perante o mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhemos indiferentes ao passo dos nossos semelhantes. Estejamos sempre dispostos a ajudar, busquemos relacionar com as pessoas de todos os níveis, fazendo amigos, tendo amigos além das fronteiras, do nosso lar, da nossa família, da nossa casa espírita, independente de ser espírita ou não, da nossa profissão, O ideal é o quê? O ideal é nós trocarmos. Isso é ser fraterno e não nos considerarmos melhor nem piores do que ninguém, Lembrando novamente que cada um de nós se encontra em um estágio evolutivo. Cada um de nós tem o que aprender e tem o que ensinar. Então, por isso que nosso Pai, novamente, na sua sabedoria, nos coloca o quê? Inseridos em sociedade. Primeiramente, ele nos coloca na família, um núcleo micro, social, para nós, enquanto seres humanos, aprendermos com pequena diferença, com um pequeno conjunto de pessoas, para depois nós sermos inseridos na sociedade, um núcleo macro, onde o que nós aprendemos, dentro da família, nós agora vamos o quê? Praticar a nível maior, Então, não podemos esquecer que todos nós somos filhos de Deus, Portanto, a humanidade é uma só família, A família universal. Aprendemos com o nosso Mestre Jesus a verdadeira fraternidade. E exemplificamos, conectando o nosso cérebro às ondas mais elevadas que nós podemos ter, Não podemos esquecer que, por que conectar? O nosso cérebro, o pensamento, são formas de energia. Então, vamos nos conectar, a essas ondas elevadas, do conhecimento desses espíritos superiores, E teremos como consequências ações cada vez mais voltadas para o bem geral,
E para terminar, a gente pensa assim, né? Vamos nos lembrar, né? O Espiritismo ajuda através dos princípios, mas a construção é apenas e tão somente de cada um de nós, né? Então, nós não podemos mudar o outro. Isso é muito importante. Nós podemos mudar somente a nós mesmos. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção. Espero que eu tenha conseguido passar a noção de fraternidade para todos vocês, né? Fique com Deus, que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos, que nesse momento, depois de ouvir essas palavras que nos foram proferidas nessa reunião bendita da noite de hoje, que nós possamos levá-las conosco em nossos corações e em nossos pensamentos, para os nossos lares, para as nossas vidas. Todos nós que estivemos aqui nesse banquete espiritual. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pela fé que nos ajuda e nos alimenta. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades de estudos e de ensinamentos que nos são passados. Que nós possamos levar esses ensinamentos até os nossos lares, com essa paz, com essa fé, com essa esperança, e agradecidos pela bendita oportunidade que nos foi dada de ouvir essa palestra da noite de hoje, dizermos assim: muito obrigada, Senhor. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós durante toda essa semana, e que essas palavras que foram proferidas na noite de hoje não saiam dos nossos corações e dos nossos pensamentos, que elas nos sirvam de lições para as nossas vidas, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Ao final desta reunião, nós só temos a agradecer a todos os que nos ouviram, todos os que participaram desta reunião, todos os que interagiram. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram para que a reunião fosse feita nesta noite. De forma geral, agradecemos a todos os nossos irmãos e irmãs que colaboraram. Uma boa noite a todos, que todos possamos ter uma próxima semana de muita paz, harmonia, equilíbrio, e que estejamos prontos para nos reencontrar na próxima semana. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Realmente Jesus, grupo que atua. No teu olhar eu pude ver o mar azul.
te reencontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar você. E ver em mim as tuas mãos e alimentar o meu irmão com tua fé, com tua luz. Quero viver realmente, Jesus, sentimento, um exemplo a seguir, esperança de reencontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar Jesus, sentimento, um exemplo a seguir. Jesus, esperança de reencontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer